Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como sobreviver a uma recessão, as estratégias que já foram testadas pelo tempo e que resultaram nos melhores ganhos para fazer isso. Lembrando que por mais que nesse momento você não veja ali uma possibilidade do Brasil ou do mundo entrar numa recessão econômica, a gente nunca sabe exatamente o momento em que isso vai acontecer. Se alguém te disser que sabe que amanhã ou depois vai começar uma recessão, essa pessoa está mentindo deliberadamente. Normalmente as grandes recessões começam com um pequeno sinal e aquilo começa a escalonar até que a gente entra num declínio econômico muito forte. Antes de mais nada, se você é um sardinha raiz, você já deixou o like na confiança lá antes do vídeo começar mesmo, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, né? Se você não é um sardinha raiz, o que você vai fazer é segurar a sua mãozinha, você vai considerar deixar o seu like e se inscrever nesse canal, se o vídeo te agregar de alguma forma, né? Então, eu não quero que você se inscreva aqui simplesmente porque caiu no vídeo. Não, não, não. Se inscreve se fizer sentido pra você e se a gente puder te ajudar a crescer, Evandro? O que é importante aqui? É importante, pô. É isso. Então é isso. Então, a primeira coisa que você precisa é avaliar e preparar as suas finanças. Quando a gente fala disso, a gente está falando de fazer não só um orçamento, né, e construir um fundo de emergência, uma reserva de emergência, como é chamada popularmente no Brasil. A gente está falando também sobre dívida, sobre qualquer outra coisa. E aqui agora vem um planejamento que pode fazer muito sentido para você, tá? Então, quando eu falo aqui de como organizar um orçamento, eu já fiz um vídeo aqui sobre orçamento doméstico, se você quiser pode assistir esse vídeo. O que eu explico para você é como é que você vai organizar ali as suas finanças. Então, pô, vamos supor que você ganha 10 mil reais ali. Ah, Raul, eu não tenho acesso a essa plataformazinha. Você não precisa disso, tá? Uma calculadora, você faz o mesmo jogo que aqui. Isso aqui é uma simplificação daquilo que você pode fazer com a calculadora. Então aqui, para efeitos de comparação, se você ainda não utiliza nenhum sistema de orçamento, o legal, né? O legal para ficar seu orçamento, se você tá aí no dito pobre premium, é como a gente chama a classe média aqui no canal. Então, 30% para os seus custos fixos, aqui entra o seu aluguel, aqui entra tudo aquilo, escola se você tiver que pagar todo mês, tudo aquilo que é mensal, a alimentação básica, aí depois 15% para o seu conforto, que é aquilo que, uma assinatura de um streaming, uma assinatura de um negócio para ouvir música, um RP do LOLzinho, se você joga, um negócio que você tiver aí o seguinte, uma cadeira legal, você que é velho, às vezes a gente quer uma cadeira legal, né? Então você põe a parcela dela, ou você comprou o valor inteiro, você tem esse valor para gastar, 15% com as suas metas também, aquela viagem que você vai fazer, aquela meta que você tem ali, né, pro ano, essas coisas, 10% dos seus prazeres, vai no botequinho, vai levar a namorada num estabelecimento correto para poder jantar, primeiro você janta, depois você janta ela, aquela coisa, tudo, mesma coisa aí, então tudo aí Se não tiver namorada, você pode colocar dinheiro dos prazeres também pra ir na casa. Não sei se recomendo, Evandro, tá sugerindo isso para as pessoas, mas pode. Na liberdade financeira, pro dinheiro, não vai fazer diferença. Na liberdade financeira, 25%, então, o conhecimento, 5% aqui. Fez essa divisão, você chega aqui agora e começa a se organizar financeiramente, investindo na liberdade financeira. A primeira coisa é, você tem que ter uma reserva de emergência que cubra os seus custos fixos mensais, né, mantendo o conforto e os prazeres ali, porque durante uma crise você não vai querer deixar de gastar com isso, vai compor uma reserva financeira legal ali de pelo menos 6 meses, e se você é autônomo ou tem um trabalho duvidoso, pode fazer de 12 meses. Se você tem dívidas, você numa recessão você vai se lascar. Não tem muito o que ser feito, tá? Então você tem que começar a negociar o pagamento dessas dívidas para diminuir, porque dentro de uma situação onde todo mundo tá vulnerável, começa a ficar mais vulnerável ainda. Se você já tinha dívida, imagina uma situação onde você pode começar a ganhar menos, ou mesmo perder o seu emprego. Raul, existe isso, né? Eu tô às vezes estabelecido numa empresa há 15 anos. A empresa não consegue vender os produtos ali, ela faz uma negociação de redução da jornada de trabalho e manda todo mundo para casa. Isso acontece em crises muito feias ali. Então é importante você ter uma diversificação dos seus ganhos, se você conseguir, se não, que você pelo menos tenha um colchão bem firme, né, investido ali no Tesouro Selic, uma parte pode deixar até na continha ali, mas uma parte legal no Tesouro Selic para estar corrigindo ali, pelo menos pela taxa de juros brasileira. Feito isso, então, você tem o primeiro passo já para você não se ferrar, né, dentro de uma recessão muito forte. Agora tem uma segunda característica que é contra-intuitivo para muita gente, principalmente falando de canais de investimento, porque tem muita gente falando groselha aqui. Você acha que durante uma recessão violenta, ter um imóvel é bom ou ruim? É bom. É bom. Nossa, é bom demais. Você imagina no crack, né, de 1929 ali, você ter que, ou igual aconteceu no subprime 2008, além da pessoa ter que preocupar com o custo de alimentação e dessas coisas da casa dela, ela tem que se preocupar com a parcela da própria casa na situação de desemprego, ou com aluguel para não ser desabrigado. Então, ter um imóvel fixo, se você quer sobreviver, né, uma estratégia testada pelo tempo e etc., aqui a gente não pode negligenciar isso. Dentro de condições normais, ter um imóvel muitas vezes pode não ser a alternativa financeira mais inteligente. Agora, Raul, eu tenho fundo
fundo imobiliário para eu pagar meu aluguel. Você vai morar dentro do fundo imobiliário na crise? Você vai pegar seus trem, vai levar lá para dentro do fundo imobiliário, vai morar lá? Vai morar lá na B3, né? Nas suas ações? Você vai pegar na sede da Vale, da Petrobras, você vai botar um colchonete com a sua família? Não vai. Então, para sobreviver a uma crise, é importante sim ter um imóvel. Não precisa ser um imóvel grandioso, a gente tá falando aqui de se preparar, né? De fazer um colchão seguro. Não precisa ser um imóvel maravilhoso, precisa ser uma coisa incrível. Não, um apartamentozinho simples ali, muitas vezes, ou uma casinha mais afastada, tem em outra cidade. Cara, tá falando de uma urgência. Não precisa você querer ter o imóvel mais incrível do mundo, não. Mas ter um imóvel pode sim te blindar contra muita coisa. Ter sua casa própria numa situação de crise pode ser muito legal. Raul, mas a casa não vai me ancorar. Pelo contrário, aquilo que realmente vale valor durante uma crise, ele acumula mais valor ainda. Então, numa inflação desenfreada, normalmente a primeira coisa que a gente vai ver subir são o preço dos ativos reais. Os ricos começam a ficar com medo de ter dinheiro no banco, começam a olhar para aquele dinheiro e ver ele se desvalorizando dia após dia, e tem um boom, uma procura por imóveis. Você duvida? Quem aí estava vivo e operante durante o período da pandemia ali em 2020? O preço dos imóveis subiu ou não? Nossa, Em demais. Goiânia chegou a duplicar, dependendo do período que você pega de observação, duplicar é quase triplicar. Eu tenho um lote que eu comprei em condomínio fechado aqui que duplicou, tá? É condomínio afastado, que não custava nada. Lotezinho que custava 40 mil reais, hoje tá valendo 300, 200 e pouco. Então, assim, é loucura. Claro que agora já não faz mais um ano, né? Nesse período já fazem 4 anos ali. Mas isso aqui é uma coisa que você precisa ter em mente. Um imóvel, ele te protege. Ah, Raul, mas eu não quero ter imóvel, sou pessoa solteirão e tal. Não precisa ter imóvel. Só que se o tema do vídeo é como se proteger de uma recessão, alguém te disser que numa recessão faz sentido você viver de aluguel, pagando o seu aluguel com fundo imobiliário, essa pessoa está mentindo para você. Porque se alguém te disser que não, né, que não faz sentido você ter um imóvel ali durante uma crise, é um erro histórico. Se você observar, a maior parte das pessoas que chegaram a ficar desabrigados ou foram para uma situação de rua durante uma recessão muito violenta, eram pessoas que não tinham essa proteção de ter um imóvel próprio. Então, preciso dizer, apesar de muitas vezes eu mesmo não querer ter um imóvel, né, não quis imobilizar meu capital, mas a gente vai falando de uma recessão, é importante que se exista. Aí a terceira coisa que a gente vai falar aqui, que é muito importante, é o seguinte: o que você faz antes de chegar a uma crise, como você reparou aqui, acaba importando mais do que aquilo que você vai fazer durante a crise. Por quê? Se você não tinha um orçamento doméstico, não sabia quanto você gastava, não tinha um controle financeiro, papapá, você tá fudido. Se você não tinha uma reserva de emergência, papapá, você tá fudido. Se você tá vendo esse vídeo, por um acaso o Brasil entrou numa recessão, você percebeu que você deveria ter se preparado antes, né? Que não é uma coisa que dá pra você se preparar quando ela já chegou. O máximo que você pode fazer pra se preparar pra uma crise que já chegou é tentar se capitalizar e gastar o mínimo possível. Já não tem muito o que fazer. Agora, antes de chegar numa recessão, é onde está o jogo. E aqui vai vir o terceiro item que tem muito a ver com isso. Se você diversificar e investir com disciplina todos os meses aqui e manter uma perspectiva de longo prazo, então, ó, eu vou aqui investir consistentemente, diversificar nos diferentes setores, vou tentar gerar uma renda proveniente de empresas que são anticíclicas de alguma maneira, né? Existem diversas empresas que se uma tá numa crise, a outra não tá. Se você monta uma carteira incluindo isso, né? A empresa mais comoditizada, outra mais de prestação de serviço, outra mais do lado tecnológico, outra mais de mercado tradicional, ou os bancos ali, por exemplo, não tem crise que um banco não ganha dinheiro. Se você monta uma carteira bem redonda com isso, no momento que chega uma recessão econômica, de algum lugar vai estar pingando dinheiro, porque toda crise necessariamente é uma oportunidade para alguém. Então, nunca existiu uma crise financeira que seja generalizada. Não existe. Raul, mas numa crise, por exemplo, igual o subprime, tinha gente ganhando dinheiro. Tinha bancos ali quebrando? Tinha. Os que sobraram ganhando dinheiro. Tinha empresas de mercados tradicionais, setores de alimentação, etc., ganhando dinheiro? Tinha empresas do setor de alimentação Até ganhando no dinheiro. Covid, né, Raul? Tanto de empresa De alimento? farmacêutica. M. Dias Branco, empresa farmacêutica, sempre tem alguém ganhando dinheiro. Então, seguradoras estavam mal ali das pernas, aí as empresas que vendiam o seguro sem necessariamente fazer o seguro que não tem sinistro estavam bem. Então, sempre tem. Se você monta uma carteira extremamente diversificada, você consegue não entrar nesses ciclos econômicos de cabeça, você consegue se proteger disso. Então, o mais importante é entender, na sua carteira hoje, tem uma diversificação legal, tem uma diversificação ampla, tá ali feito de forma estratégica, você simplesmente saiu comprando qualquer ativo. Tem renda fixa, tem proteção contra inflação, PCA mais alguma coisa, um CRI, um CRA, às vezes que pagamento mensal, aí tem também um tesouro IPCA, aí tem também ali um pré-fixado para você pegar as taxas de juros que vão começar a se desenhar ali nesse início, às vezes pegar uma taxa de juros mais alta, porque o governo pode muitas vezes descer a taxa de juros no momento de crise, como foi feito inclusive na pandemia para tentar estimular a economia, né? Então tudo isso vai fazer um sentido. O Jeremy Siegel, no livro dele, né, sobre investimentos, o livro talvez mais lido de todos os tempos aí, né, Stocks for the Long Run, então talvez um dos livros mais importantes, mais lidos não, mas um dos mais importantes aí que a gente tem de investimento. Ele falava que o nosso objetivo é tentar manter a distância de tentar acertar o timing de mercado. Então quando as pessoas falam para você, Raul, para desviar de uma crise, não seria interessante eu compor uma carteira, né, de oportunidades, eu vou manter dinheiro? E aí o que você precisa entender é, durante uma crise, de uma recessão violenta mesmo, o dinheiro volta a ser o que ele sempre foi. E o que o dinheiro é originalmente? Papel.
papel. Então, durante uma crise muito violenta, dá para comer papel? Não. Dá para vestir papel? Não. Dá para morar no papel? Não. E aí o papel serve para quê? Para nada. Então, nesse momento, quando você pega uma crise feia, quando você pega as crises, quando você olha lá fora na crise na Alemanha, ou quando você olha as crises da década de 80 no Brasil, ou quando você olha mesmo o 1929, o craque da bolsa, as pessoas faziam fila era para sopa, né? Não é para ganhar dinheiro de papel ali. Ninguém tá preocupado muito com aquilo, porque é dentro da perspectiva econômica, acaba que aquilo perde valor. Então, presta atenção nessas coisas, evite manter grandes posições em dinheiro de papel, moeda fiduciária, porque na crise ela não tem valor nenhum. Ô, Raul, você não comentou aqui, mas é interessante ter também um pouquinho de investimento internacional. Com certeza, você evita. Isso faz parte daquele laço, daquela ideia de diversificação, né? Se você diversifica, Europa, Brasil, Japão, muito difícil o mundo inteiro estar em crise ao mesmo tempo, né? E aí se acontecer também, é um momento mágico, é incrível. Então você vai ali ter o azar de presenciar uma crise realmente global. É muito difícil acontecer uma crise global. É muito comum caírem as ações todas, mas não você parar de ter rendimentos de todos os lugares ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu e provavelmente não vai acontecer porque alguém está se beneficiando, como eu disse anteriormente. A quarta coisa aqui é você tentar, né, monitorar e ajustar a sua carteira no período que você está tocando aqui. Então você reparou, meus investimentos aqui estão rendendo bem, está dando tudo certo, você precisa aumentar o tamanho da sua reserva, dado os seus gastos atuais, monitora aquilo, refaz a reserva, né? Ah não, minha carteira eu pensei que estava muito diversificada, no dia tal caiu tudo ao mesmo tempo, vou montar posições em outras empresas aqui agora, vou acrescentar outros setores, vou tentar aí monitorando e ajustando essa estratégia ao longo do tempo. Eu tenho certeza que se você fizer essas 4 coisas que eu mencionei aqui, você dificilmente vai passar por uma crise em apuros igual a maior parte das pessoas acabam fazendo aí, né? E se você quiser aprender não só a criar uma carteira anticíclica, como aprender realmente as nuances do mercado de investimento, seja ele em ações ou em renda fixa, investimentos internacionais e todas as outras coisas, o que eu vou te indicar é abrir aí alvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, responde para mim aqui como é que tá a sua vida financeira, de que jeito que tá, que se fizer sentido para você, você vai ser aprovado e vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. A gente já formou mais de 10 mil alunos e quem sabe você não seja o próximo aí a entrar na UVP, né? Vai ser um prazer te receber. Agora que você chegou até aqui, aí eu vou te indicar para você, talvez, se você é novato, já é um momento de você ir fazer outra coisa da sua vida, né? Que agora aqui é um momento mais íntimo, né? Mais íntimo, é um momento íntimo, nossa. Que agora a gente vem para as perguntas, vamos ver o que tem aqui. Lá pergunta, uma perguntinha. O Draco Animas 9551, às 6 horas editado, disse: eu sempre tive uma pergunta, mas nunca cheguei a ver ninguém responder. Se eu tiver uma grana investida numa Avenue da vida, Avenue, né, da vida, em rates, stocks e ETFs, o governo teria alguma forma de ter controle sobre essa grana? Por exemplo, bloquear conta, ter direitos sobre esses valores ou qualquer coisa que torne esse dinheiro inutilizável? Bom, o governo brasileiro, ele consegue te impedir de transformar esse dinheiro em reais, por exemplo, né? Ele consegue também solicitar que a Avenue, como é uma empresa que também atua no Brasil, que ela bloqueie de alguma forma esses recursos. Agora, a Avenue vai aceitar esse recurso durante um período de crise, alguma coisa desse gênero? Acredito que não. Sendo uma entidade estrangeira, né, se ela tivesse ali um vínculo aqui, mesmo o vínculo dela sendo a maior parte brasileira, se fosse uma medida arbitrária que vai prejudicar os clientes e que geraria imagem negativa, acredito que a empresa se recusaria. Tendo seus ativos lá fora, também seria possível, no momento que isso fosse divulgado, que você transferisse a custódia desses ativos para uma corretora americana, e aí só o governo americano conseguiria fazer isso. Mas é muito fácil bloquear o seu recebimento desse dinheiro em reais, então presta atenção, né? Tudo no mundo tem uma vantagem e uma desvantagem. Quando você usa corretoras prontas para brasileiros, significa que elas têm algum vínculo com o Brasil, né? Não quero fazer isso. Posso abrir numa corretora lá fora? Pode. A Graziela Mendes da Silva 9904 só viu um Tesla no Google. Ela nunca viu um Tesla. Eu perguntei no outro vídeo, alguém já viu um Tesla na rua? Ela só viu um Tesla no Google. E pergunta: bom dia, o que você acha de investir em ETF de Bitcoin? Exemplo, o Hash 11. Essa é uma pergunta muito interessante. Para mim, a principal vantagem que a gente tem dos sistemas de finanças descentralizados, seja um token ou uma criptomoeda, alguma coisa desse gênero, é exatamente essa habilidade que o colega estava citando anteriormente, né? Que o Bitcoin ele não poderia ser confiscado nem nada. Agora você vai lá e pega esse dinheiro e coloca dentro de um ETF, você vai pagar taxas, você não pode transferir facilmente e não são suas moedas, né? Tá na mão de outra pessoa. Então, eu acho um dos piores ativos que já foram inventados pela espécie humana. Agora, talvez você não queira, necessariamente você não invista no Bitcoin pela liberdade, nem por nada disso, você investe no Bitcoin simplesmente porque você acha que ele vai valorizar, alguma coisa desse gênero. Aí talvez possa ser o ideal para você. E então, para mim, eu quero a distância disso, tá? Eu não tenho nenhum centavo
comprava ETF nenhum de Bitcoin, nem de coisas desse tipo. Eu adoro ETF para ativos reais, né? Mas não para esse tipo de ativo, não. Mas eu entendo que foi importante essa criação disso pro mundo, né? Foi muito legal. A doutora Clarice Mauro, 1742, falou: não vi um Tesla na minha cidade. Raul, você é parte do domingo, é muito importante esse resumo semanal. Sucesso sempre. E ela foi a vencedora. O presente, né? Você ganhou um presente, então, que a gente divulgou no último giro da bolsa que saiu no domingo. Então foi a doutora Clarice Mauro, 1742. Pode ir lá, chamar a gente na página alvp.com.br. Você vem aqui, fale com o especialista e fala assim: ó, ganhei um presente, cadê meu presente? Que ele vai te explicar como é que você vai comprovar sua titularidade da conta e vai receber. E o comentário para você que quer participar aqui, né? Você tem que comentar mais alguma coisa e essa frase aí, se você quiser participar disso, é: cadê a recessão? E aí o restante você pode comentar de acordo com o que você quiser. Se comentar só cadê a recessão, a gente não vai dar mais não, porque tá muito fácil, né? Só comentar cadê a recessão. Pode ser cadê a recessão, oi, eu aceito. Agora só cadê a recessão, sem nenhum comentário autoral, sem nenhuma dificuldade, copiando e colando, coleguinha, isso aí não passará. Acabou isso aí, acabou. Ah, eu sou do tempo que podia qualquer comentário. Pois pode é. escrever e colocar o vídeo, tá uma merda, mas... Se colocar que o vídeo tá uma merda, eu bano. Ué, que é isso? Eu passei aqui horas gravando. Tá uma merda é o vídeo que o Vandim fez. Eu não. Agora vê o Vandim incitando o ódio contra a minha pessoa. Pode comentar aqui. O Vandim tá uma merda esses dias. Sua opinião toda torta. Brincadeira. Não fala mal do Vandim também, que é proibido, expressamente proibido nesse canal aqui. Do Cazé pode, que a gente tá com raiva dele hoje. Ele atrapalhou a gravação por 4 vezes tentando fazer o trabalho dele. Isso aí a gente não aceita. Nessa empresa, fazer o próprio trabalho é uma coisa que a gente não aceita. Dá um tchau pro pessoal, Cazé, que eles não ouvem sua voz há meses. Tchau, pessoal. Nossa, tá, foi romântico. Ele deu um tchau, pessoal. Contatos aí, 6299. Beijo, gente. Tchau.